Karina, a professora Alessandra e eu sou a professora Maria Elza. Nós estamos fazendo uma roda de conversa cujo objetivo é a finalização, a avaliação do curso de TV e vídeo da Universidade Federal de Ouro Preto, tá? Nós vamos conversar com as meninas, nós faremos uma conversa bem leve, bem distraída, e a gente vai, para começar, nós vamos falar a respeito do livro A Mídia e a Modernidade, né? Neste livro, Thompson, ele faz algumas orientações acerca das transformações sociais que acontecem hoje em dia, né? E essas informações, elas estão de fácil acesso a todos nós, pela internet, pelos jornais, né, pelas revistas. E pensando nisso, nós estamos debatendo aqui qual seria o papel da mídia na formação da sociedade moderna, baseando-se nesses temas que o Thompson revela em seu livro. Alessandra, qual seria o papel da... Olha, o papel da mídia na sociedade, na verdade, é de informar, né? É de definir esses temas que são, né, os conteúdos que são discutidos, né, e trazer ao público. Expor ideias, formar opiniões, para que esses cidadãos possam se sentir informados dentro de todo o contexto social do que acontece. Mesmo porque tudo que ela publica, tudo que ela divulga implica diretamente na formação do indivíduo. Exatamente. Né? E ela deve ser leal com o seu público, trazer, na verdade, os fatos reais, né? Trazendo da realidade o que acontece. E construindo culturalmente também junto com essa sociedade. Muito bem. E para vocês, qual seria o impacto dessas novas formas de difusão, de comunicação na vida hoje, no nosso cotidiano? Bom, o impacto a gente viu recentemente até uma manifestação do impacto que tem uma informação, uma manifestação, seja ela religiosa, política, dentro de comunidades ou dentro de uma sociedade, dentro de um contexto. Ela vem a favorecer ou trazer consequências que não são, na verdade, o que a gente espera que a mídia faça, né? Que ela informe. E também com toda essa modernidade, com a internet, então houve uma nova maneira de fazer a comunicação, né? As coisas são muito mais rápidas, as respostas são muito mais rápidas hoje em dia. Então a televisão, ela foi remodelada, a internet, os jornais, os livros, então tudo é muito mais tecnológico, tudo é digital, não é da maneira, muito mais dinâmico, não é da maneira tão analógica como era há 15, 20 anos atrás. E ela meio que descentralizou o acesso, né? Descentralizou a fonte da informação. Então, até citou nos materiais que foram disponibilizados para a gente, essa questão da movimentação dos estudantes que teve em relação àquela reivindicação da diminuição da taxa de ônibus, que a mídia divulga uma circunstância e, na verdade, os estudantes, aqueles que faziam parte do movimento, divulgavam de fato quais eram seus interesses. Porque, na verdade... Elas meio que divergem, né? Porque como a mídia, a televisão, ela tem um objetivo, né, que é manipular, até que Chomsky fala nos textos dele que tem aqueles 10 princípios, quais são as intenções da mídia em relação ao público, e na verdade, esses meios de comunicação, a internet, ela favorece o quê? Esse choque de informação, é a realidade de fato, no momento em que ela de fato acontece. Não existe aquela pré-manipulação que a televisão faz. Isso, essa contracultura, né, é muito importante. Por quê? Porque ela vem contra, muitas vezes, conteúdos que são expostos dentro das grandes redes, que trazem uma irrealidade, muitas vezes, do fato. Ou ela julga muito que eu sou imparcial quando trago a informação, né? A grande mídia diz isso. E, na verdade, não é assim, as redes convencionais. Ela influencia. Né? Inclusive, o poder dela é tão grande, né, que ela pode... eleger até um presidente, ela pode tirar o presidente tirar do poder, também né? o presidente do poder. Então, assim, a informação, a televisão, ela é um meio de comunicação muito importante, inclusive até para a educação, né? Porque se você for considerar que a nossa sociedade é uma minoria, é uma triste realidade, que tem acesso de fato à internet,
que tem de fato acesso, tem um computador ou tem um celular tem um celular, mas não tem o acesso. Então a maioria, a grande massa tem acesso ao que? A televisão. E essas novas formas de interações hoje, elas trazem de uma forma bem ampla uma conscientização, uma politização maior, né? Uma consciência maior, sim. Por quê? Porque é o choque de ideologia e realidade. E fica bem claro isso. Nós vimos também no nosso material de estudo, né, uma entrevista realizada do programa VerTV. Nessa entrevista, o apresentador ele entrevistou personalidades, pessoas que sabem sobre a televisão. E lá ele destaca a importância da televisão para a sociedade. Como telespectador, vocês acham que como telespectador ele recebe essas informações? Vocês acham que ele lida com essas informações de que maneira no dia a dia? Eu acredito que ainda a grande massa da população ela ainda está refém ainda das grandes redes. Então a maioria da população ainda assiste e tem esse acesso muito mais cotidiano à Rede Globo, Record, as grandes redes e as grandes empresas. Então é a única versão e é a única visão que eles têm ainda. Eu acho que não está. Eu acho que quando os meios de comunicação ser democratizados realmente, essas pequenas mídias, as mídias alternativas começarem a fluir de forma mais intensiva, eu acho que isso vai ser um pouco mais claro para essas pessoas que não têm acesso a outros tipos de mídias. O que você falou é interessante, quando você cita algumas redes de televisão que são as potências, que trazem conteúdos de maneira alienante, né? Então ele fala várias vezes a mesma coisa e a pessoa acaba concebendo aquilo como a verdade. A realidade é essa, ela é dolorosa, aceita e o resultado é esse. Até Chomsky fala, né? Ele fala a estratégia do deferido. Ele traz uma situação dolorosa e necessária e também traz a gente tem que resolver o problema assim. E é muito importante isso, professora Karina. Também nós vermos a questão de variados produtos que são vendidos. Muitas vezes, aquele receptor, ele não tem a condição e não tem muitas vezes a clareza que ele não pode ter aquele produto devido ao seu poder consumidor. O consumismo é a base de tudo. Exatamente. Né? Muitas vezes estereótipos, né? Ela cria o estereótipo. Achando, assim... né? Muitas vezes a gente vê aí uma sociedade muitas vezes endividada. Por quê? Porque aquele comercial seduz. E a força da mídia é isso, é a sedução, o poder de sedução é muito grande. Aí que entra o papel da educação e a nossa na condição de professor, né? Fazer com que o aluno consiga desenvolver essa capacidade de buscar outras fontes de informação, outros veículos de informação, para se certificar se aquilo que lhe é oferecido, se aquilo que lhe é mostrado naquele recurso está dentro do que... da sua condição. Despertar um senso crítico mesmo no aluno, né? Para que ele saiba... fazer boas escolhas. Exatamente. Outro assunto que discutimos na nossa formação é a respeito da regulação da mídia. Na opinião de vocês, o controle social é ou não é uma censura? O que vocês acham? Vocês acham que é importante ter um controle social, que isso principalmente para as crianças, né? Eu vejo assim, que a televisão, ela inclusive tem programas que passam, que ferem mesmo a moral, né? Se você for considerar que é um grupo muito mínimo que tem esse controle rígido dentro de casa, é uma necessidade. Então assim, eu queria, a gente está assim, separando um pouco, né? Fazendo uma dicotomia. Não sendo a mesma coisa, mas vamos separar um pouquinho. A regulamentação, ela existe, ela é necessária. Para quê? Para que até futuramente nós tenhamos uma ação de democratizar esses custos desse governo está financiando as pequenas mídias também, as pequenas redes também. E a regulação, ela é super necessária, né? E a regulação muitas vezes ela não é do conteúdo, muitas vezes, mas ela traz uma necessidade de os conteúdos a serem, os conteúdos que chegam, né, a esse receptor, chegam de uma maneira que não
tragam influência ruim, negativa, que isso também vai refletir na sociedade. Porque ela interfere diretamente, ela influencia diretamente a opinião de uma maioria. Muito bem. Diretamente. Então, na nossa opinião, a regulação, ela não é uma censura. Ela não, tem que eu acho que ela tem que existir. Porque a comunicação é um poder muito forte. A mídia é um para poder melhorar a qualidade mesmo de informação. Exatamente, né? Porque é um poder muito grande na mão de poucos, e é o que acontece hoje. De famílias, então, pequenos grupos, né? Pequenos grupos estão tendo um monopólio, um poder muito grande, e o povo não está dialogando em relação a isso. E é necessário fortalecer a democracia, a cidadania, porque isso sim, né? Certo. Que relação pode haver entre os meios de comunicação e a educação? Eu acho que a gente já está até, de certa forma, respondendo isso. Mas, especificamente, o que vocês acham? Ele amplia, né, o aspecto educativo no que se refere à recepção crítica nas mensagens transmitidas. Então, quando você faz esse trabalho em sala, quando você fomenta isso com a família também, que é importante a família fazer parte desse controle. Não esperar só uma ação do governo, uma ação do Estado para ter esse controle. Como a gente mencionou anteriormente, como esse controle é mínimo, então uma minoria de família que se importa com o que o filho assiste, que se importa naquele momento da família, que a família vai, né, compartilhar naquele momento ao ver o que a televisão produz. E é importante abrir o diálogo, né? Tanto nas escolas, como nas famílias, como nas comunidades. É importante a gente saber a necessidade da comunidade, a necessidade do educando, a necessidade familiar, quais são os valores que perpetuam essa sociedade, como que a gente está lidando com isso, será que estamos caminhando de uma maneira boa ou não? Então é importante o jovem poder refletir. E ele perceber a importância que tem o seu comportamento em família e em sociedade. Que o comportamento dele influencia assim, nas escolhas dele no grupo, na escolha do grupo, na escolha da família. Que é importante a voz dele nesse sentido. E a escola tem um papel importante nisso, né? Porque ela pode, né, através dos alunos e até a própria comunidade, eles estarem, conforme a gente vai conversando sobre o assunto, refletindo sobre o assunto, eles vão poder depois escolher melhor as informações que eles têm, né? E a escola faz isso, né? Ela traz para o aluno uma percepção de mundo, de direitos, de deveres, de escolhas necessárias, de escolhas importantes, porque eles interferem diretamente no processo de crescimento do país, da sociedade, de evolução do ser humano. Então, a escola tem um papel fundamental e indispensável. E o professor não tem como dispensar a formação contínua, né? As mídias de comunicação alternativas, como ciberativismo, medialivrismo, comunicação popular ou comunitária, mostram uma grande influência do meio da internet e as redes. Nesse contexto educacional, qual seria a contribuição e importância para os processos de aprendizagem? Aqui no caso, a gente vai focar um pouquinho mais a questão da internet mesmo, né? Quanto ela está sendo importante atualmente, né? Como a Karina citou, né? A questão dessa forma de você... Depois você corta. Tá. A gente, os processos de ensino-aprendizagens, eu creio que, assim, atrelado à internet, ao trabalho dessas mídias alternativas, é imprescindível que haja e que possa ocorrer isso até futuramente. Por quê? Porque é uma maneira desses educandos, desses jovens, desses indivíduos terem acesso a outras informações até muitas vezes não filtradas, né? Mas muito mais claras da realidade, muito mais reais, muito mais democráticas dos acontecimentos, para que eles possam trazer questionamentos e, em conjunto, questionar isso com os colegas, com os professores, porque essa é a função da escola, criar no jovem um caráter cidadão para o futuro, participativo, né, dos problemas que existem no convívio social, para que ele possa também agir. E se você considerar que a educação se dá por um processo de construção coletiva, então não tem como o professor ignorar ou tratar o recurso da internet, o recurso do computador, do celular,
como algo para depois ou algo do mundo do aluno. Ele faz parte do nosso mundo, ele é atual. Então o professor tem que se inserir nesse mundo para fazer o quê? Homogeneizar essa relação, para fazer essa construção do conhecimento coletivo. Então a gente tem que vamos acessar juntos, selecionar juntos o que é mais adequado, para o professor também perceber e reconhecer o conhecimento de mundo que esse aluno tem, porque inclusive até uma discussão que a gente teve uns dias atrás, você lembra que a gente estava falando sobre essa questão da criança tão nova, tão jovem, utilizar a internet só como fonte de relação social. E não é. E não é. O objetivo, né? O objetivo dela inclusive até a gente estava conversando sobre aqueles jovens da Mídias Ninjas. Eles são extremamente jovens. São 2.000 jovens que compartilham informações, transformam informações em conhecimento, trazem a democracia para a internet através dessa troca de informação. E por que isso não pode ocorrer na sala de aula? Hoje talvez não ocorra por conta da dificuldade do equipamento, da ausência da estrutura física. Mas se você for considerar que uma grande maioria tem, você pode usar ele como um meio, né? A professora Karina trouxe o exemplo, né, da mídia ninja, que é uma mídia alternativa e que ela faz com muita criatividade o trabalho de informação, né, usando a lógica da rede da internet, né? E traz um jornalismo com narrativas atuais, independente, utilizando o momento real, os seus celulares, notebook ou qualquer meio que eles tenham para gravar, para postar, para filmar. Então é muito importante isso, que esse movimento, né, dos jovens, dos mídia ninjas em ação, diante do fato e da realidade. Sem manipulação Sem anterior, manipulação. Né? A intenção é manipular. Então, assim, eu acho que tanto a educação como a sociedade deve ir numa busca de cobrar das nossas políticas públicas recursos para que se amplie, né? Para que se democratize de fato a comunicação. Mas acho que também para que isso aconteça, também o professor ele tem que ter uma formação. Ele tem que saber lidar também com todos esses mecanismos, porque não basta ele conhecer só seu celular, mas ele tem que também passar isso para o aluno, né? E na verdade, o professor ele precisa de uma formação específica para poder saber trabalhar, né, com toda essa tecnologia. Porque esse meio de comunicação alternativo, ele politiza também. Porque ele está mais acessível. Hoje ele está aqui em São Paulo, mas ele pode falar com uma pessoa de Santa Catarina, de Manaus. Ele troca essa informação. Ele cria um senso crítico, desenvolve esse repertório dele. Ele acrescenta, agrega, né? Então você não fica só alienado àquela única fonte de informação, tem ela como única e verdadeira e fomenta a sua ação sem intenção. Às vezes você não tem intenção, mas você é condicionado a agir daquela maneira porque é o seu único meio. Eu acho que a escola e o professor vem para poder ampliar esse repertório de possibilidades, de informação, de ação, de reflexão. E saber selecionar realmente, né, a informação, porque ela é diversa. Então, cada pessoa tem uma maneira de pensar e essa seleção eu acho que é muito importante. Eu, como professora educadora, eu acredito muito na educação como mudança, né? Mudança para a transformação social. E a educação atrelada aí em conjunto com os meios de comunicação, ela fica poderosa. Ela alcança uma massa maior e ela pode fazer muito mais. Com certeza. Professor, a escola e o professor não pode se abster do mundo da criança, do mundo do educando. Ele tem que se inserir. E a comunicação faz parte desse mundo. Faz parte desse mundo. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Ou vocês acham que a nossa conversa já deu para... Eu acho que atinge... eu acho que nós fomos bem claros no sentido da importância das manifestações populares, da importância dessa contracultura, das mídias alternativas. É uma necessidade que se tenha, que se promova, que se financie essas mídias. Exatamente. E a importância da regulação e do controle, sim, para que não se faça tudo a qualquer preço. Então eu faço o que eu quero, da maneira como eu quero, sem considerar o outro. Aí acontece o que a gente tem visto hoje. A gente desconsidera, a gente desrespeita, porque a liberdade de expressão vai muito além da harmonia
do grupo, da harmonia social. E eu acho que esse não é o caminho. E nós cremos que o país quer uma mídia democrática, uma mídia que ouça a voz de todos, que todos possam dialogar, que todos possam ser ouvidos. As massas precisam ser ouvidas. Isso é um país democrático, na verdade. Obrigada, professora. Imagina. Obrigada. Encerramos aqui a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Exatamente, tenha elucidado e tenha trazido de fato aquilo que esperam da gente. Tchau, gente.